Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, finalmente está acontecendo no São Paulo, né? Vou contar para vocês nesse vídeo aqui tudo que está rolando, tempo real, todas as atualizações do que está pegando aí no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Gente, antes da gente começar, isso é muito rápido, vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações para vocês não perderem nada, para vocês não perderem nenhum vídeo. Eu te digo que vou trazer vídeo para vocês todos os dias, atualizando vocês e mantendo vocês informados de tudo. Por isso, não percam, né? Se inscrevam aí e ativem as notificações para vocês não perderem nada. E vão deixando like, galera. O like dá uma moral, ajuda demais no trabalho diário. E é tudo de graça. Se inscrever, ativar as notificações, deixar o like. Então se inscreve aí, ativa as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que rola no mais querido e mais amado no clube do mundo, maior clube do mundo, São Paulo Futebol Clube. E vão deixar um like, isso me ajuda bastante. Bora pro vídeo? Bora, mas antes vão também deixando nos comentários a frase que vocês mais gostam. Senão vocês me pegam aqui nos comentários, né? Vão deixando aí nos comentários a frase que vocês mais gostam. E de qualquer mesmo. SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistindo ao vídeo. Galera, tivemos uma nova situação no São Paulo, né? Que nós já estamos acostumados, mas não da forma como vem acontecendo nos últimos anos. E o que é? Nós tivemos informações, né? Virou meio que. Foi noticiado isso, de que tinham representantes de alguns clubes da Europa, falam especificamente da França, né? Para olhar os jogadores do São Paulo, especificamente o Rian Francisco, que é a nossa maior joia, né? Que talvez seja o jogador mais promissor dessa nova safra que está surgindo no São Paulo. Só quem não sabe isso é o técnico Luiz Zubeldia, né? Acho que só o Zubeldia não sabe do potencial do Rian Francisco. Acho que eles não conseguem enxergar isso por tamanho e competência. Mas como é que ficou essa história? Foi noticiado, né? Foi informado que tinham representantes do Paris, falam, né? Paris, Olympique de Marselha e Montpellier, se é assim que fala. São três clubes franceses. Independente, acho que não importam os clubes, né? Importa como o São Paulo está fazendo isso. Olheiros e agentes interessados em jogadores de São Paulo, nós convivemos com isso, nós estamos acostumados com isso da vida inteira. A forma como o São Paulo faz está muito errada, muito equivocada, né? Tá indo para um caminho em que talvez o Rian seja vendido por de 50 a 70 milhões de reais, o que não vale, né? Nós estamos acostumados com isso. Como assim? Por quê? Porque o São Paulo chegou. Provavelmente, aparentemente, o que nós imaginamos é que o Rian Francisco só entrou porque tinha os representantes ali dos clubes, né? Tinha olheiro de outros clubes da Europa, especificamente no Morumbi, nesse jogo contra o Cruzeiro. Que absurdo! Né? É um absurdo isso. Nós teríamos que fazer um outro tipo de valorização do nosso jogador. Não importa, pode abrir as portas, né? Pode recepcionar quem tiver interessado em comprar. São Paulo precisa oferecer seus jogadores ali como se fosse um cardápio gourmetizado, né? Não pode simplesmente, já que tem gente aí, coloca ele 20 minutos para jogar, porque Não, perdão, gente. Porque é bastante conveniente nós pensarmos assim, porque a gente sabe que a comissão técnica, além de não saber usar o Rian Francisco, muito provavelmente não gosta. A ideia que nós temos é que, além deles não saberem usar, deles não serem competentes o suficiente para usar uma joia dessa que pode vir a ser que é uma joia e que pode vir a ser um craque de futebol, além da gente saber que eles não têm competência para isso, eles não gostam, né, de usar. Além de tudo isso, eles não gostam. Então é muito conveniente, nós não estamos problematizando a coisa em pensar que o Rian só entrou porque tinha agentes de clubes da Europa. Então é ridículo. E outra, eu não sou o cara que fala, não pode vender. Eu acho que, pelo que a diretoria fala aí, vamos vender. Tenta vender Lucas Ferreira, Rian Francisco, mas a gente nem pensa mais no futebol dos caras, né? Rendendo pro São Paulo. A gente só pensa nesses caras estourando pro futebol mundial pra gente ganhar dinheiro. A gente nem pensa mais naquela coisa, precisa deixar ele aí, ele é melhor que o André Silva, tá melhor que o Caleri, ele é melhor que o Caleri. A gente nem pensa mais isso. Nós, torcedores São Paulinos, nós somos tão massacrados por gestões ridículas, patéticas, inúteis, incompetentes, né? Que a dívida foi só aumentando, então hoje nós nem somos mais entusiastas do futebol desses garotos da base em prol do São Paulo. A gente pensa na revelação de jogadores para venda.
para venda para amortizar a dívida, para tirar o time do sufoco financeiro, né? Uma vez que nem deveria estar mais, né? Nem deveria estar mais, porque cadê os valores da Copa do Brasil? Cadê a premiação da Copa do Brasil? Cadê? Por que a dívida só aumenta? Falam que melhora a bilheteria, melhora patrocínio, tem venda de jogador, tem jogador que recebe recebe de jogadores formadores todo ano lá de fora, Antony, Casemiro e vários outros, Morata, né? Morato, né? O zagueiro. Recebe o tempo inteiro valores assim, tem uma série de coisas. E por que a dívida só aumenta? Então, por conta dessas gestões inúteis e incompetentes, eu nem me animo mais com o Rian Francisco para render pelo São Paulo, para falar, tá vendo? O Rian vai ficar 1 ano e meio, 2 anos aqui e vai trazer um título brasileiro. Eu nem me animo mais para isso. A gente só se anima para vender. Olha aí, ó, tá vendo? Se o moleque for bom, São Paulo vai conseguir faturar uma bolada, 80, 90, 100 milhões. Eu, particularmente, já penso nisso e acredito que a maioria de vocês também, né? Então é uma coisa assim, só que assim, precisa saber fazer, né? Peraí, deixa eu tomar água. Então, eu acho que a diretoria tem que tratar disso. E o técnico tem que saber disso também. A comissão técnica não adianta chegar. Eu também sou a favor de não interferir no trabalho do técnico. Ah, o cara que ele quer escalar que ele quiser. Beleza. Só que a comissão técnica vigente aí, quem quer que esteja aí, tem que saber do momento do clube. Falar, ó, beleza, nós não queremos que você, não queremos mexer na sua escalação, você que manda no time. Só que você precisa dar oportunidades para alguns garotos, porque o São Paulo precisa vender esses caras para ganhar dinheiro, para gerar ativos para o clube e ir amortizando a dívida total. Essa conversa precisa ter, isso é o básico do básico do básico. Então, para mim, é muito errado você colocar o Rian Francisco, só colocar o Rian Francisco quando tem agente de outros clubes. Em um possível cenário desse acontecendo, como parece. Parece que é isso. Parece que o Rian só entrou porque tinha gente de outros clubes. Então é ridículo. O que nós precisamos fazer é valorizar Lucas Ferreira, como está sendo valorizado, Matheus Alves e Rian Francisco. Precisa valorizar esses jogadores. A lição de casa precisa ser feita entre nós aqui. A lição de casa precisa ser feita em casa. Só com a gente. Quando esse Rian faz o que ele tinha a possibilidade de já ganhar um grande aquecimento para a temporada no Paulista e não foi feito porque nós não temos técnico, a comissão técnica é patética, né? É ridículo o trabalho do Zubeldia, é patético, é patético, é inacreditável, é patético. Então o Rian já era para ter uns golzinhos no começo da temporada, já era para ter tentado fazer gol contra o Velo Clube, ele mostrou ser capaz, contra a Ponte, aqueles jogos patéticos que pegamos contra o Sport em casa, no começo do Brasileiro, joguinhos assim, joguinhos que você fala, pô, aqui dá para colocar o moleque, aqui dá para arriscar mais. Então a lição de casa precisa ser feita, para quando chegar. Eu sou a favor de fazer essa venda. Precisa gourmetizar, precisa glamorizar. Cadê o glamour de São Paulo? A gente estava acostumado com glamour, né? Que senta aqui, ó. Senta aqui que você vai ver o moleque entrando, você vai ver o moleque jogando. Precisa de alguém fazendo isso. Só que você precisa as coisas funcionando lá embaixo no campo. Mas não tem técnico para isso. Então não adianta colocar só porque vieram ver. Quando um cara desse chegar, ele já tem que saber quem é o Rian Francisco. Tudo bem que ele já sabe, mas aí o moleque já tem que estar meio que voando, já tem que estar voando baixo. Para no jogo que ele tiver lá, o Rian entra, faz uma partidaça ou faz o gol. Tô dando o exemplo do Rian, tá? Porque falam do Rian, né? Que vieram especificamente pelo Rian. Quando entrar o Rian e ele fizer um gol, você joga o preço lá em cima como se fosse um leilão. Né? Não tem caras de 3 clubes diferentes? Faz um leilão ali na hora. E aí? E aí, tem que saber, tem que... É que assim, a gente convive com muita incompetência, né? Eu estou falando de um São Paulo que não existe mais, né? Não existe há muito tempo, uma venda que não existe há muito tempo. Então, dias ruins em relação a isso, e nós comemoramos por vender parte da base para o Evangelos Marinax, né? Para ver se rola outro tipo de gestão em relação aos garotos da base e uma venda melhor lá na frente. Então é uma coisa assim inacreditável, né, que nós estamos passando em relação a esses garotos. Daria para fazer uma venda completamente diferente, negócio completamente diferente em relação a isso. Galera, demissão do técnico Luiz Zubeldia finalmente acontecendo com o que nós estamos acostumados a ver, né? É aquele roteirinho, né? Aquele
roteiro padrão de demissão de técnico, finalmente, né? Por mais que tenha demorado, eu vi muitos de vocês, te digo que eu não assisto mais, eu não vou assistir mais jogo de São Paulo, não dá. E é uma coisa, assim, inacreditável, né? Porque demoraram um ano pra mandar esse cara embora, né? Aí o Belmonte vem dar aquela fala, não vou nem citar, eu falo, no jogo contra o Santos, ele que vai descer do ônibus, uma coisa assim ridícula, né? Uma coisa assim que deveria ser tratado de outra forma, com muito mais competência e de uma forma bem mais discreta. Ele pega e escancara dessa forma, expondo o profissional, né? Porque o Zubeldia é um técnico horroroso, mas pra que fazer isso, né? Então a gente já sabe que ele tá demitido. A gente já sabe que ele tá demitido e deveria ter sido demitido muito antes. Mas você não, o diretor de futebol, o presidente, não precisa falar nada. Não precisa falar nada. Não precisa chegar e, no jogo tal, isso é ridículo. Isso só mostra o quão essa diretoria é incompetente, é amadora, né? Na forma de fazer, na forma de conduzir as situações. Mas, finalmente, podemos comemorar muito, né? Agora, finalmente, está acontecendo com tudo que nós estamos acostumados a ver. Já deram até prazo, né? Aparentemente é o jogo contra o Santos, mas pode ser demitido antes. Todo mundo tá achando que vai ser demitido antes. Vimos também uma coisa muito padrão, né, nas demissões, que é a Independente, né? A torcida Independente, pela primeira vez, acho que foi pela primeira vez, se manifestando um descontentamento, se manifestando de uma forma não tão favorável ao técnico Luiz Zubeldia. Falou, agora tá ruim, tá muito ruim, e pra não jogar só na conta do técnico, a Independente chega, a torcida organizada fala, não, vamos cobrar a comissão, os jogadores, vamos cobrar todo mundo para melhorias, né, para melhorar o São Paulo. Então isso é uma coisa que a gente está acostumado, né? Geralmente quando a Independente, quando a torcida organizada racha com o técnico ou mostra descontentamento, a gente já tem uma ideia de que a demissão esteja vindo aí pela forma como o Júlio Casares trabalha, pela forma como o Júlio Casares e o Belmonte fazem aí em relação à dispensa de técnicos, né? O Zubeldia é um caso à parte, deveria ter sido demitido muito antes, mas é aquele roteirinho padrão que a gente está acostumado no São Paulo. Finalmente, ainda bem, todo mundo, te digo, pelo amor de Deus, cadê? Quando que ele vai ser demitido? Eu sei que vocês estão cobrando aqui, mas finalmente agora nós podemos contar com isso e o São Paulo melhorar da noite pro dia. E tudo que indica é o Dorival, galera. Eu tenho uma situação bem animadora pra vocês. Eu sei que o Dorival ainda gera algumas polêmicas, mas é o Dorival, gente. Eu adoro o nome, pra mim é se não for o melhor dos que tem disponíveis, né, financeiramente falando, viável financeiramente falando, dos que tem disponíveis aí, pra mim, se ele não for o melhor, ele é um dos melhores que tem. Eu adoro o nome, pra mim é um baita nome. Sei que tem muitos que não gostam, mas é o Dorival. Te digo o que tá rolando, o que tá acontecendo em termos de notícia, de informação. Virou uma loucura, né? Estão falando tudo. O Dorival, ele é ético o suficiente para falar que não tem nada, né? Ele fala, inclusive, chega a coisas de que ele gosta do Zubeldia, ele tem carinho pelo Zubeldia. A verdade é que a classe dos técnicos, eles são muito unidos, né? Eles são bem éticos, né? Eles se protegem, né? O Rogério, inclusive, falou que quando ele chegou no São Paulo, ele falou, achei que demitiram o Crespo de forma errada. E o Rogério estava sendo sincero, porque ele sabe que amanhã depois é ele. Ele falou, não era para ter demitido o Crespo, era para o Crespo continuar, mas que é São Paulo e tal. Então eles estão realmente bem unidos. E o Dorival fala, o Dorival, ele é ético o suficiente para falar, eu não estou negociando com ninguém enquanto estiver o Luiz Zubeldia, e é um cara que eu tenho muito carinho. E deve ser verdade mesmo. Na parte que ele tem muito carinho pelo Zubeldia, né? Porque o Dorival já sabe de todo o interesse de São Paulo, já estão falando que o Dorival aceitou, o Dorival já disse sim pro São Paulo, né? Nas condições, tem informações, notícias de que primeiro veio aquele assunto de que ele iria pedir algo em torno de 3 milhões, eu não acredito nisso, tá? Aí já desmentem, falam que o Dorival vai vir pelo mesmo valor que era pago pelo São Paulo, o que é muito coerente, né? O que é muito, é bem cabível pensar que ele vai ganhar a mesma coisa que ele ganhava, porque o mesmo Dorival falou que não saiu de São Paulo, ele foi atender o chamado da seleção, ele falou, não saí de São Paulo. Ele falou, na época ele falou, não tô saindo, tô indo atender um chamado. Então é bem plausível, é bem correto pensar que ele vai ganhar aproximadamente o que ele já ganhava, mais ou menos o que ele já ganhava, só que ele pede bônus, né? Falam que ele tá pedindo bônus e qualificação e metas, né? Se ele conseguir ganhar um título, bônus dele ganhar. O que eu acho justo também. Se ele trouxer imagine, uma Libertadores, um brasileiro, uma Copa do Brasil, ele ganhar uma bonificação, eu acho justo isso, eu acho justo o cara pedir isso, porque é parte da garantia do trabalho dele, né? Ele fala, se ganhar, eu tô garantindo que eu ganho. Se eu ganhar, então, tipo uma apostinha, né? Acho bacana isso, não acho isso fora de nada, e os valores não são esses 3 milhões, são
Não são os 3 milhões, são mais ou menos o que ele já ganhava, é isso que chega para nós, né? E a gente já vê muita coisa. Chega falando, a diretoria falou que não tem nada pelo Dorival, o Dorival falou que não tem nada e tal, só que a gente já sabe que tem muitas conversas. Não é que tem muitas conversas, mas é uma movimentação muito óbvia, muito prática, né? Tanto da diretoria do São Paulo quanto do Dorival Júnior. Aí a gente vê Grêmio, né? Possíveis interessados no Dorival Santos, que acabou de demitir técnico, o Grêmio, o São Paulo para demitir técnico, o Dorival falar que só vai se manifestar, só vai se movimentar depois do feriado, né? Nas próximas semanas. Então, são informações, são conversas que são ideias que nem precisam acontecer entre a diretoria de São Paulo e o Dorival. É essa a impressão que eu tenho. É tudo muito óbvio. O Dorival adora o São Paulo, deixou o trabalho em aberto, saiu ganhando, não foi demitido. O Dorival, a que nós entendemos, adora o Muricy, é amigo pessoal do Muricy, tem um belíssimo relacionamento com o Júlio Casares, a torcida tem grande parte o Dorival tem grande parte da aceitação, a maior parte da aceitação da torcida do São Paulo, conhece metade já do elenco, conhece muito do elenco do São Paulo, então é uma coisa muito óbvia, né? Aí o São Paulo que tem mantido, a diretoria que tem mantido uma posição conservadora em relação a técnico, trazer o Dorival é uma coisa que não corre risco, né? Falar, olha aí, trouxemos. E eles adoram tirar o corpo, né? Então, eles vão falar, eles adoram não assumir responsabilidades, isso é o que eu acho, tá? Aí eles vão falar, olha aí, trouxemos o Dorival. Se der errado, eles vão falar, olha aí, trouxemos o Dorival que todo mundo queria, que ganhou a Copa do Brasil com a gente, voltamos com o Dorival na demissão do Zubeldia, fizemos isso para ser o melhor para o São Paulo. Então é uma movimentação muito óbvia, muito prática e que muito provavelmente acontecerá finalmente, né? Gente, eu sei que tem muitos que não gostam do Dorival, eu particularmente adoro, pra mim aquilo que eu já falei, é um dos nomes principais nomes que tem, mas assim, pra quem não gosta, eu sei que tem alguns que não gostam, e aí eu queria começar uma conversa aqui, pode deixar nos comentários, eu queria começar uma conversa aqui com vocês em relação a isso. Tem gente que não gosta do Dorival, eu respeito muito, eu adoro, eu acho que é um baita nome pelo momento, por tudo, mas pensa assim, compara o Dorival com o Zubeldia. Mas não, eu não. Gente, muito provavelmente será o Dorival. Não vai ter conversa. Tá? Não vai ter Crespo, não vai ter Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, que inclusive, né, já tá empregado. Não vai ter como. Muito provavelmente não vai ter conversa. Vai ser o Dorival mesmo. Eu gosto. Pra quem não gosta, eu vou tentar confortar um pouco aqui. Pra quem não gosta do Dorival, pensa no que nós tivemos recentemente. Diniz sendo cotado, ainda bem que não. Zubeldia tá indo embora agora, né? Só é uma questão de quando. Carpini. Então, acho que pensa no que passou. Diniz sendo cotado, mas esse daí não vai ser. Carpini e Zubeldia, olha os últimos nomes aí. Então, dito isso, pra mim o Dorival é um baita no nome, mas eu quero saber a opinião de vocês. Gente, eu vou apurando, trazendo tudo pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão no like. Obrigado e até a próxima.